Continuando a leitura do livro, Vivendo Além dos Distratores. Nossa, dos melhores livros até agora para mim. Então vamos lá, continuando. O Gary vai continuar falando aqui. Então, o que lhe interessa é mais consciência e mais liberdade. Esse é o alvo. Falamos sobre fazer perguntas. O propósito de uma pergunta é lhe dar consciência, não lhe dar respostas. Vocês continuam procurando respostas em vez de consciência. Então, por favor, comece a procurar a consciência que você obtém ao fazer uma pergunta, não as respostas que você acha que está procurando. Raiva, fúria, ódio. O participante da chamada, então, vai fazer uma pergunta aqui para ele. Qual é a diferença entre raiva, fúria e ódio? Gary, raiva é a coisa que outras pessoas usam para controlar você. É o que você usa e o que você suprime até explodir. Isto destrói o seu corpo. Raiva é o que você obtém quando adiciona ódio à sua raiva. Então você fica furioso sobre isso. Fúria é quando você não se segura. Você se solta e quer espancar alguém até a morte. Ódio é um nível de aversão a si mesmo ou a outro que o impede de ter qualquer clareza. Nossa, que definição, hein? Então, é sobre isso, meu Deus. Daí o participante da chamada vai fazer mais um participante, né? Você pode falar mais sobre sistemas de sequenciamento triplo? Eles são os mesmos que implantes distratores? Daí o Gary vai responder. Os sistemas de sequenciamento triplo são uma fita de Mobius, o que significa que você reproduz um evento que aconteceu há muito tempo repetidamente em sua cabeça como se tivesse acontecido hoje. Daí, só para explicar para você, a fita de Mobius, ela é o símbolo, na verdade, do infinito, né? Então, ela foi criado, né, no caso, por um matemático, um astrônomo, né, alemão, e ela representa o infinito, ou seja, não tem fim, por isso que o Gary vai usar ela como exemplo aqui nessa situação de explicar o sistema de frequenciamento trifásico. Então, continuando aqui, os sistemas de sequenciamento triplo são basicamente a fonte do TEPT, que seria, o TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, que é a pessoa ficar reproduzindo aquele trauma sem parar, né? Então, continuando, eles não são os mesmos que os implantes distratores, mas são parte dos implantes distratores, pois estão sempre em uma fita de Mobius. Então, você nunca se livrará deles. Para limpá-los, peça todas as fitas de Mobius que mantêm a raiva, a fúria e o ódio no lugar. Pode POC em cada fita de Mobius e tudo que você resistiu e reagiu e se alinhou e concordou para permitir que eles existissem. Daí o Den vai falar que a atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está oculto sob todos os implantes distratores? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor! Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Aí o Gary vai falar. A boa notícia é que ter essas conversas tornou esse processo mais intenso, que a atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores. Tudo o que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Daí o Den vai falar. A propósito,
Se alguns de vocês notaram que estão se sentindo distraídos, pode ser que esse seja o assunto que estamos discutindo. Só pensei em apontar isso para vocês. Daí o Gary rindo. Isso foi bom, Dan, isso foi bom. Daí continuando. Que atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores? Tudo que isso é vezes um deusilhão. Eu vou destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, carotos, polvades, bases, criações e aléns. Daí, mais um participante da chamada. No final dessa limpeza, você disse, para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores. Mas antes que você disse sob o implante distrator, está o poder e a potência que eu desejo ser. Você pode me ajudar com isso? Daí o Dan vai responder, sim. Basicamente, você é o que está sob os implantes distratores. Ou seja, embaixo dos implantes distratores. Mas você fez do poder e da potência uma doença, em vez de algo que você poderia ter com facilidade. Daí o Gary vai falar, é como se você criasse uma doença sobre a potência e poder, em vez de ter facilidade com potência e poder totais. Você usa implantes distratores para reagir em vez de ser a ação que poderia mudar. Daí um participante vai perguntar, qual é a diferença entre implantes distratores POD/POC versus tiras de Möbius? O Gary vai responder, uma tira de Möbius também é um implante. E quando você limpa os implantes, você começa a desbloquear o que permite que a tira de Möbius exista e toque continuamente na sua cabeça como se fosse real. Você faz uma varredura maior quando faz POD/POC no implante distrator. Imagine tentar limpar uma grande bagunça com uma pequena vassoura ou com uma escova de dentes. Agora, imagine pegar uma vassoura e limpar toda a bagunça. Com os implantes, você tira a vassoura grande. Se você fizer as partículas na tira de Möbius, estará fazendo a versão da escova de dentes, que é a atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores. Tudo que isso é, vezes deusilhão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, carotos, polvades, bases, criações e aléns. Daí um outro participante. Daí o Gary vai continuar. Bem, pode haver mais de um. Se você perguntar, há uma mentira aqui? Você não vai comprar a mentira e não vai criar uma reação baseada na mentira. Em vez disso, você vai perguntar, o que é realmente desejado ou necessário aqui? Daí o participante da chamada vai falar. Então, se eu estou ciente de que há uma mentira, eu poderia estar ciente de uma mentira que está sendo projetada em mim? Ou eu poderia estar ciente de uma mentira na minha própria realidade? Daí o Gary fala, sim, tudo isso e mais. Uma vez que você reconhece que há uma mentira, você tem escolha. Volte para a escolha uma vez que você reconhece uma mentira. Se você não reconhece uma mentira, você não pode voltar para a escolha. Daí o participante da chamada. Reconheça. Isso é uma mentira? Então volte para as 4 perguntas. Daí o Gary. Sim, pergunte. O que é isso? O que faço com isso? Como posso mudar isso? Se sim, como eu mudo? Daí mais um participante. Eu tive muita raiva inexplicável e fúria destrutiva na minha vida. E fui abusivo com isso. Nunca fez sentido para mim.
Recentemente descobri a antena alta que tenho sempre que uma mentira está presente. Quanto da minha raiva abusiva comigo é não estar ciente do que eu estava ciente? Daí o Gary fala: a principal coisa que você tem que olhar é quanto dessa raiva abusiva é minha consciência de uma mentira. Faça essa pergunta e então pode POC tudo o que você comprou e fez um implante distrator. Porque quando você encontra uma mentira e não a reconhece, você tende a colocá-la no universo do implante distrator. Daí o participante da chamada: é por isso que eu poderia ser abusivo comigo mesmo, que pudesse ter sido poder e potência não reconhecidos? Daí o Gary: sim. Você começa com a consciência e então imediatamente entra em reação, porque é isso que todo mundo faz. Você acha que para ser como os outros, você tem que fazer como os outros. Daí o participante continua: sim, e a raiva e a fúria que eu teria eram, na minha opinião, tão feias e abusivas que eu transformaria isso em vergonha para mim mesmo. E então haveria mais raiva. Então, puta merda. Daí o Gary vai falar: você é um grande implante distrator procurando um lugar para acontecer. E o resto de vocês? Você tem tentado se personificar como um implante distrator, como todo mundo está sendo, fazendo e gerando? Não é legal. Tudo o que isso é, vezes Deus e Leão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos os 9 curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Daí o Dan Heer vai falar que a atualização física da doença é imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores. E tudo que isso é, vezes um Deus e Leão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos os 9 curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Daí o Gary vai falar: bata neles de novo. Dan, bata neles de novo. Daí o Dan vai dizer que a atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que está escondido sob todos os implantes distratores? E tudo que isso é, vezes um Deus e Leão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos os 9 curtos, garotos, pôvades, bases e aléns. Gary vai dizer então: isso está ficando mais pesado. É melhor você colocar isso em um loop e ouvir sem parar, porque sabe de uma coisa? Esta é a única coisa que vai te tirar debaixo da porcaria que você decidiu, que é sua. Dan, mais uma vez, que a atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte para a criação do que, vivendo além da distração, está escondido sob todos os implantes distratores? Tudo que isso é, vezes um Deus e Leão, você vai destruir e descriar agora? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Nossa, essa foi forte. Daí o participante da chamada, outro participante da chamada vai entrar, né? Daí ele vai falar: executar esses loops naturalmente nos permite ser a energia que precisamos ser quando nos comunicamos com as pessoas, porque precisamos entregar um certo nível de potência com nossas interações? Daí o Gary responde: sim! E quanto mais você se torna ciente dos implantes distratores, mais você perceberá que se você exigir que essa pessoa reaja de uma certa maneira, tudo que você precisará fazer é apertar esse botão. E você pode apertar aquele botão. Não se incomode em fazer isso com as pessoas no Access, porque você não está procurando reação delas, você está procurando ação. Mas com as pessoas que fazem trabalhos normais, por exemplo, quando você vai à locadora de carros,
Há pessoas que você pode fazer para culpar, envergonhar, arrepender e culpar. E elas lhe darão um carro melhor por um preço menor. Tudo que você precisa fazer é ter consciência de como você cria a energia desse implante distrator. E de repente eles estarão fazendo o que você precisa que eles façam, da maneira que você precisa que eles façam. Agora, isso não é maldoso e desagradável? É apenas estar nessa realidade e fazer outras pessoas funcionarem de uma maneira que funcione para você. Na verdade, você não fará isso com muitas pessoas. Quando você chega ao ponto em que não está funcionando com raiva, fúria e ódio, porque esse é um implante distrator primário que comanda a sua vida agora, você tem um espaço onde pode manipular e controlar os outros conforme necessário, para obter um resultado conforme necessário, com base em saber o que é necessário. Daí o Dan vai falar: o que a maioria de nós recebe é que nosso trabalho é ser reativo. Supostamente, é muito mais fácil ser reativo. E não somos responsáveis pelas escolhas que fazemos quando somos reativos. Então, podemos culpar outras pessoas pelo que acontece. Isso, obviamente, não funciona para você. Porque se funcionasse, você não estaria nessa chamada. E, na verdade, não teria sido atraído para a consciência de Access, para Access Consciousness. Porque Access é sobre intervir e ser ativo em sua vida, em vez de ser reativo a esta realidade e todos os seus caprichos insanos. Daí um participante vai falar: então o fato de outras pessoas estarem controlando minha vida é que eu não estou disposto a manipular outras pessoas? Daí o Gary: sim. Nossa, gente, bem forte agora, hein? Sim, o Gary vai responder. E também é você não está disposto, e você também não está disposto a ser ativo. Então, em vez disso, você é reativo. Que a atualização física da doença imutável e inalterável, da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte da criação do que está oculto sob todos os implantes distratores? Tudo que isso é. Você vai destruir e descriar vezes um desilhão? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Daí mais um participante vai falar: você poderia explicar melhor como usar a raiva a seu favor de forma generativa para incinerar limitações em vez de contra você? Daí o Gary responde: quando você não é reativo com base na raiva e em vez disso é ativo em relação a ela, você pode usar a raiva de forma generativa para fazer as pessoas agirem em vez de reagirem e fazerem isso rapidamente. É como quando vi um rapaz correndo na frente de um carro, eu disse: pare! Era raiva e também era uma direção. De repente, o garoto parou. Ele não foi atingido. Isso foi raiva generativa. Isso não é porque eu sabia que esse nível de raiva era o que era necessário, mas porque eu tinha visto seus pais usarem a raiva contra ele. Eu dupliquei essa raiva para fazer a criança ter uma reação instantânea a tudo que eu dissesse. Então, essa é a maneira de usar a raiva generativa para fazer algo acontecer. Quando você usa a raiva generativa, é realmente apenas uma pretensão da raiva. Não é raiva. Então, não tem efeito adverso no seu corpo. Daí, o participante da chamada: tenho usado a raiva para incinerar minhas limitações, fazendo exigências como: isso está acontecendo, porra! O Gary vai responder: isso não é raiva. Você não precisa usar a raiva para conseguir isso. Tudo que você precisa fazer é usar a intensidade que é o seu verdadeiro eu. Nossa, gente, agora eu tô ficando bem confuso, né? Mas vamos seguir. Participante da chamada: quando eu sou pego em um implante distrator de raiva e vou me envenenar, há uma limpeza que eu posso usar para ajudar a limpar isso? Daí o Dan vai responder: se você
fizer podpoc todos os implantes distratores e destruir, descriar tudo o que há por baixo deles, isso mudará a sua fisiologia e os efeitos da raiva em sua vida. Porque os efeitos em sua vida são baseados naquele implante estar no lugar. Há 3 coisas que você quer observar nessa área de raiva: fúria, fúria e ódio. 3 coisas que você quer fazer diante disso e elas são: número 1, podpoc em todos os implantes distratores. Se houver algo que não seja seu, muito, pouco ou megatons, qualquer coisa ali, e você acabou de ter uma conversa. Daí o participante vai falar: megatons? Com alguém ou é sobre alguma informação? Daí o Gary vai falar: qual é a mentira aqui, falada ou não? Uma vez que você entende que tudo que você comprou e vendeu é uma mentira, a sua atenção sairá dela. Porque o que você achava que era real para você, na verdade não é. E tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir, descriar agora? Sim, por favor, certo, errado, bom e mal, podpoc, todas as 9, curtos, garotos, polvades, bases, criações e aléns. E a terceira coisa é a quem pertence isso. Você faz essa pergunta porque pode estar percebendo a raiva, a fúria, o ruim e o ódio que está lá fora no mundo. E isso está explodindo muito. Então você realmente tem que se livrar disso. Por favor. E saibam que todos vocês continuam comprando essas coisas, mesmo depois de passar pela raiva, fúria e ódio em sua vida. Você tem que notar que a maior parte disso se dissipou. Por exemplo, quando você tem pais ou irmãos que estão incluindo a adrenalina com raiva, você tende a querer corrigir o ponto de vista deles. E isso é uma bomba criada a partir dessa correção. Então, o que você faz? Se eles estão fazendo raiva, fúria e ódio, você tenta ver a clareza nisso. Ou seja, você simplesmente assume que eles não conseguem entender e ver que isso está gerando mal para eles. Daí uma participante vai falar: eu não consegui me desvencilhar até hoje. Faria isso se eu soubesse que eles não sabiam o que estavam fazendo. Daí o Gary vai falar para ela: deixe-me fazer uma pergunta. Quanto do que você não tem ideia do que eles estão fazendo, você comprou como sua e está se dizendo que não pode se desvencilhar? Você tem que entender essa parte, porque a maioria do mundo funciona sem ter a mínima ideia do que diabos está fazendo ou por que está fazendo, mas continua fazendo, achando que vai ter resultado diferente. Daí o Dan vai falar: eles nunca questionam, nunca pensam sobre isso, nunca pensam em nada diferente. Eles só fazem porque é isso que fazem. E essa é a parte que você precisa entender. 99% do mundo não questiona nada. Eles obtiveram um resultado com algo, então estão se apegando a isso. Eles podem ter obtido um resultado com isso uma vez em 1000 vezes, mas ainda se apegam a isso porque obtiveram um resultado com isso uma vez. Daí a participante vai falar: recentemente me mudei para uma casa nova e na sexta-feira a Bell Canadá deveria vir e configurar meu telefone. Tive que tirar um dia de folga do trabalho e esperei o dia todo por eles, mas eles nunca vieram. Eu era um lunático furioso. Perguntei a mim mesmo: quem e o que você está sendo? Com quem você está bravo? O que eu obtive foi que eu estava com raiva de mim mesmo. Eu estava indo para o erro de mim e o quão inconsciente eu sou. Essa raiva me mantém no erro de mim? A energia dela é enorme. É minha ou é de outra pessoa? O que seria necessário para não ir para o erro de mim? Ou o que seria necessário para não ser um lunático furioso?
Essa daqui eu acho que todo mundo já passou, né? De marcar alguma coisa com alguma empresa de internet, telefonia, eles não aparecerem, você desmarcar tudo da sua vida e você ficar absolutamente transtornado. Então vamos ver agora o que o Gary vai responder para esse cara.